Olá, graça e paz. Nós estamos aqui nessa tarde para celebrar mais uma vez em família a ceia do Senhor. Esse assunto da ceia é um assunto que traz muitas dúvidas para as pessoas. E hoje eu quis trazer para vocês o mais original possível do que é a celebração da ceia do Senhor. Visto que no meio religioso hoje existem muitas superstições, existem muitas regras não bíblicas em que não tem nada a ver com a Bíblia. Então hoje nós montamos essa mesa aqui para aproximar você mais próximo da realidade do que é uma celebração de ceia. Para começo de conversa, lá no Velho Testamento ainda, em Êxodo capítulo 12, Moisés deu essa ordem para todas as famílias: matem um cordeiro, peguem a carne do cordeiro, igual essa que nós estamos vendo aqui. A carne do cordeiro, faça assada. Se a família for grande e o cordeiro for muito para a família, chame a família vizinha, uma família mais próxima, para todos comerem do cordeiro. Quando falar família comendo cordeiro, é todos da família, inclusive as crianças. E ele deu as ordens ali que os irmãos conhecem. E o sangue do cordeiro passaria no umbral das portas, para que quando viesse o anjo destruidor naquela madrugada, naquela noite, nenhum primogênito fosse ferido, que era a última praga que Deus lançou sobre o Egito. Desse dia então, isso passou a ser uma ordenança perpétua, onde os filhos de Israel deveriam fazer isso todos os anos, para lembrar, celebrar a maneira que Deus tirou eles da escravidão do Egito. Isso seria um estatuto perpétuo anualmente para o povo de Israel, para fazer memória do feito forte que o Senhor fez ao favor de Israel. Isso virou lei e todos os anos assim fizeram. Isso é chamado Páscoa. E as gerações foram passando, e eles sempre fizeram isso, para lembrar a mão forte do Senhor livrando eles da escravidão do Egito. Quando Jesus Cristo nasceu, não era diferente, porque Jesus é um judeu. E Jesus celebra isso com a sua família desde pequeno. Veja que há relatos na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que, como era de costume, todos os anos eles iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. Inclusive é aquela ocasião em que Jesus, com 12 anos, se aparta do pai e da mãe e fica ensinando os doutores no templo. E quando o seu pai e a sua mãe se dá conta onde está Jesus, eles vão encontrar Jesus ensinando para os mestres. Aí Jesus faz aquela pergunta, dizendo que convinha que ele estivesse tratando dos assuntos do seu pai. Enfim, Jesus cresceu, se tornou homem, e no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus vai celebrar essa mesma ocasião, essa mesma festa que o povo judeu sempre celebrou. E no capítulo 6 de João, exatamente, Jesus fala para os discípulos: vão à cidade e comprem os preparativos da Páscoa, da ceia. E quando Jesus estava já celebrando a Páscoa, que seria a última celebração, a última Páscoa de Jesus, Jesus toma o pão, dá graças e parte o pão. E diz para os discípulos: esse aqui é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Jesus deu graças, partiu e comeram o pão que é o corpo de Cristo. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice. O cálice. Derramou do suco da videira, não fermentado, não alcoólico. E disse: esse aqui é o meu sangue, que é derramado por vós.
fazei isso em memória de mim. Jesus estava falando da crucificação. Jesus estava fazendo cumprir a palavra do profeta João, que disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava já cumprindo a palavra que diria: filhinhos, não pequem, porém se pecarem, confessem os seus pecados, e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E Jesus orientou os discípulos e a igreja a fazer isso também em memória dele. Comemorar a salvação, comemorar que Jesus nos tirou da escravidão do inferno, da perdição, da morte eterna, e venceu na cruz. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios que Jesus é a nossa Páscoa. Então a mesa do Senhor é posta, sem nenhuma regra. Todos que pertencem ao Senhor devem participar da alegria dessa mesa. Biblicamente não existe regra, que só um ou outro pode participar. Mas vale o que a Bíblia ensina. A família de Deus deve participar. Onde nós iremos celebrar agora, em família. Todos que estão presentes, sem regras, sem religiosidade. Crianças, jovens, adultos, idosos, que querem um compromisso, uma aliança com o Criador, vão participar dessa ceia. Porque Jesus disse que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em vocês mesmos, e eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é uma aliança que Deus fez conosco, que nós correspondemos à aliança quando nós participamos dessa mesa. É assim que funciona. Quando você se dispõe, eu vou participar da mesa do Senhor, você está comemorando, está levando em memória os grandes feitos que Jesus fez. E Jesus veio a este mundo concluir o plano salvífico, o plano da salvação, e nos dá a salvação. E isso aconteceu e se tornou para nós motivo de alegria para celebrarmos. Celebrar significa alegrar-se, festejar, não com tristeza, pensando num Cristo derrotado, crucificado, morto ainda, mas comemorando que Ele triunfou sobre a morte, ressuscitou, está à destra de Deus e tem uma aliança conosco. Então, com os elementos mais próximos, eu te pergunto: como eu poderia tirar alguém dessa mesa, se Jesus convidou todos para celebrar essa salvação? O religioso tira as pessoas da mesa por vários motivos que não são bíblicos. Mas Jesus disse para os discípulos que eram ainda homens pecadores, não preparados. Ele disse: comam da ceia, todos, sem exceção. Inclusive Judas, o Iscariote, queria o trair. Inclusive Pedro, que ainda não era convertido. Inclusive os demais apóstolos que se acovardaram no dia da crucificação. Então Jesus estava olhando outra coisa. Não a compostura, não a santidade daqueles homens. Mas Jesus estava com amor, dizendo que Ele tem uma aliança com aqueles que nele têm. Então, seja muito bem-vindo. Eu te apresento mais uma vez os elementos da ceia. Essa é a verdadeira ceia. Nós nos tornamos um povo em Cristo, não há grego, judeu, bárbaro, cito, servo, mas todos são um povo. Pela fé em Cristo nos tornamos filhos de Abraão, e assim somos co-herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.